Brasil na contramão da história. O Brasil de hoje, mal presidido por esse autoritário capitão Bolsonaro, leva o nosso país a uma situação de verdadeiro ridículo. Entende adversário como inimigos, desrespeita os outros poderes da República, não aceita a opção política dos outros povos, ataca a liberdade de expressão, defende tortura e torturadores, possui ministros contra a ciência. A América Latina vem dando respostas a governos antipovo, Argentina, Chile, Equador. A Bolívia endossa um governo popular. Os povos latino-americanos se posicionam contra o neoliberalismo, contra o desemprego, a fome e a miséria. O Brasil não tardará a reagir ao governo entreguista e neoliberal e antipatriótico de Jair Bolsonaro e umas 2 dúzias de oficiais de alta patente, reformados ou na reserva, conduzidos por um banqueiro no Ministério da Economia. O mundo vem passando por uma revolução científica e tecnológica. Os dados serão processados em velocidade de alta rapidez. O trabalho simples, mecânico, vai sendo substituído por robôs. O saber humano vai tomando dimensões e qualidade inimagináveis. No entanto, o capitalismo busca assimilar o resultado desse desenvolvimento apenas no interesse dos capitalistas. Falam em produtividade e nunca em diminuição do tempo de trabalho e aumento de lazer para os seres humanos. O Brasil está nesse nível de percepção, aumento da exploração do trabalhador. Como eu disse na televisão, quando perguntaram o que eu achava do crucifixo estar no Congresso, e no Senado e no Supremo Tribunal, a única coisa que eu posso dizer, como estudioso de religiões, é que historicamente o Jesus dos evangelhos canônicos foi crucificado entre 2 ladrões. E no Senado e no Congresso há 513 deputados. E eu acho que isso é condenar Jesus a uma morte muito mais angustiante do que aquela que ele teria tido no século I. Meus amigos, estamos aqui hoje, mais uma vez, no nosso Caminhando Jornal TV, programa 32. Teremos um sorteio de livro ao final do nosso programa, antes das dicas, em que será sorteado o livro, esta vez de Mauro Burlamac, Brasília Ainda Chora. E na próxima semana teremos um outro livro de Andrada Lopes. E agora vamos ao nosso Fatos em Destaque. Irã, qual o fato que mais o impressionou ultimamente no Brasil? Companheiros, o que me chamou a atenção na política foi a proposta do governador Witzel, que para combater a criminalidade, e a proposta dele demonstra perfeitamente qual é a linha ideológica dele, ele está pensando em apresentar, acoplado à sua política de insegurança pública, fechar as entradas das favelas. Por que eu disse que isso mostra bem a linha política, a linha ideológica dele? Porque ele está, na realidade, definindo que quem mora na favela é criminoso, que pobre é criminoso. Portanto, ele está traçando uma política de segurança para, lembra um pouco o Hitler, né, que colocou os judeus nos guetos, ele está querendo colocar os pobres nos guetos. Bolívar, diga, meu caro,
qual o fato em destaque que mais o impressionou no Brasil ultimamente? O fato mais importante é a questão da politização do Poder Judiciário. O envolvimento de juízes fica nítido e claro com políticos. Fica nítida e clara também as vinculações do poder dos juízes com também alguns advogados e também pessoal do Ministério Público, não é? E o envolvimento, no caso específico do juiz Moro, que sai da primeira instância para ser ministro da Justiça. Isso balburdiou. Eles gostam de utilizar esse termo balbúrdia, não é? Dizem que é a universidade que faz balbúrdia. Quem está fazendo balbúrdia, na realidade, é esta mistura do Poder Judiciário com os políticos e envolvendo também interesses de juízes e elementos do Ministério Público com pagamentos de altas fortunas às suas palestras. Meus amigos, o meu fato em destaque, caro Bolívar, Irã, que andei pensando esta semana, é sobre o comportamento das nossas elites. Talvez as mais traidoras, as mais insensíveis e das mais corruptas do mundo. Eu sei que esse termo elite é discutível, está aí o Lamounier para discutir sempre isso, mas eu quero dizer aquelas setores, aquelas pessoas que ocupam mais altos cargos e as mais altas posições de poder, tanto no executivo, legislativo, judiciário e em outras posições, na economia, na sociedade. E o que nós vemos nessa elite? Vocês, se voltarmos a 1930, como voltamos quando do programa da Anita Prestes e sobre outubro, a Revolução Russa, quando voltamos àquele 1930, o que nós vemos ali? Nós vemos ali elites que culpavam o comunismo de todos os problemas brasileiros, torturavam e protegiam tortura da forma mais indigna, mentiam de todas as formas. Então vocês mesmos o que Getúlio fez no caso daquela revolta comunista, né? Vocês vejam o que Getúlio fez. Getúlio mentiu deliberadamente inúmeras vezes, sustentando que os militares foram mortos dormindo. E ele dizia aquilo. Isso está desmentido por pesquisas diversas. Primeiro, ovo. Ovo. Tem que ter, é o alimento mais nutricional do mundo. Segundo, banana. O alimento que mais previne a depressão no mundo pela quantidade de serotonina que ela vai produzir por causa do aminoácido chamado triptofano. Terceiro, maçã, que é o único alimento do mundo que consegue combater o triglicerídeo e o colesterol, que é uma das principais causas de infarto pelo planeta Terra depois da margarina. Bem, eu já falei muito aqui de generais, né? Benjamin Constant, do Lott, do Machado Lopes, não é? Pessoas que, de uma certa forma, defenderam os interesses da pátria, do Brasil. Mas hoje está uma enxurrada também de generais apátridas. Vilas Boas, esse general que comandou lá o Haiti, eu nem gravei o nome dele direito, mas sei que ele anda atrás do presidente da República, do capitão presidente da República, não é? Vai de um lado, ele vai do outro. Eu não sei o que ele está querendo comandar. Eu acho que ele está querendo comandar a entrega do Brasil nessa avalanche desse vendedor da pátria, desse governador, desse assassino aqui do Rio de Janeiro e desse ministro da Economia que fica como um camelô querendo entregar todo o Brasil. Agora resolveu querer entregar a Petrobras, não é? E esses generais que estão no governo estão vendo tudo isso e não reagem. O Exército teve uma certa tradição, num período, de ser defensor dos interesses da pátria, da economia brasileira, do seu povo, lutou até para a criação da Petrobras. Mas hoje está uma entrega geral e esses militares são culpados também.
eles estão dando uma certa cobertura. Deveriam ter uma lembrança de tempos idos, enquanto existiam militares nacionalistas, e retomar o bastão, mas não, pelo contrário, eles são generais do Golbery, do Couto e Silva e do governo do Castelo Branco. Isso é que eles estão retomando, entregando a pátria aos interesses do imperialismo norte-americano. Alô, amigos do Caminhando Jornal, da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Hoje quero mostrar para você uma das canções que na atualidade fazem parte do meu show e que fala do nosso interior, das nossas coisas bonitas, das serestas, e Escolta de Vagalumes. De volta pra minha terra eu renasci. Os anos que passei distante, penso que morri. Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros, que ao cair da tarde no velho terreiro a gente cantava as mais lindas canções. Viola afinada e na voz, dueto perfeito. Longe eu não cantava, doía meu peito. Na cidade grande só de ilusões. Mas voltei, eu voltei. E ao passar a porteira, mata o perfume, eu fui escoltado pelos vagalumes, pois era uma linda noite de luar. Mas chorei, eu chorei. Apesar dos violentos ataques proporcionados pelo neoliberalismo ao movimento sindical, desde os anos 90, o governo Fernando Henrique e os seus sucessores, o movimento sindical começa a dar mostras de recuperação, começa a dar mostras de sua combatividade. Esse exemplo surge nada mais, nada menos de um movimento sindical, de um sindicalismo que é estratégico para a economia, os petroleiros. Há 23 anos, quando eles foram violentamente agredidos pela justiça brasileira e pelo governo Fernando Henrique, que os incultou uma violenta multa por terem feito uma greve, eles agora começam a recuperar o seu fôlego. Fizeram aqui no Rio uma assembleia, nada mais, nada menos, com 9 mil filiados. 9 mil petroleiros que lotou o circo voador. Essas assembleias se espalharam também pelo Brasil inteiro. Qual o motivo dessas assembleias? Definir se concordavam ou não com a proposta do tribunal. A maioria dos sindicatos no país definiu que não se aceitava essa proposta apresentada pelos tribunais e que indicavam também greve. Isso não é pouca coisa. Isso é parar a economia brasileira contra uma política de desmonte do Estado brasileiro. O pré-sal já foi entregue. Agora querem entregar o que resta da Petrobras. Tudo é culpa do Bolsonaro, percebeu? Fogo na Amazônia, que sempre ocorre, eu já morei lá em Rondônia, sei como é que é, sempre ocorre nessa estação, culpa do Bolsonaro. Óleo no Nordeste, culpa do Bolsonaro. Daqui a pouco vai passar esse óleo, tudo vai ficar limpo,
vai vir uma outra coisa, qualquer coisa, culpa do Bolsonaro. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada. Não a democracia de um Estado de exceção que se manipula, se mente, se reconstrói uma história falsa. Tomar esses resíduos essenciais de democracia que ainda existem na nossa Constituição e no Brasil, levá-los a uma afirmação, a uma legitimação e lutarmos por ampliá-los, corrigindo erros como eu mencionei aqui. Democracia direta também com a representativa, recall, referendos, plebiscitos, iniciativa popular, participação do povo no controle do poder. Esta é a democracia. E eu lembro que hoje, com os métodos de informação existentes, que tem que ter uma segurança excepcional, o que não é o caso dessas urnas eletrônicas, pode-se votar de sua casa no computador com segurança em muitas votações dessas que eu coloco aqui, sendo muito mais barato do que fazer aqueles bilhões gastos em votações em todo o Brasil. É possível utilizar a informática com honestidade nesse sentido. Vejam, por exemplo, as últimas eleições feitas no Sindicato de Psicólogos do Estado do Rio de Janeiro, que foram feitas por meios informáticos e não temos notícias de nenhuma contestação, de nenhumas reclamações. Funcionou satisfatoriamente. Já estão funcionando com utilização da informática uma democracia direta, uma democracia mais objetiva, sem necessidade daquelas urnas mais tradicionais, antigas, a presença muitas vezes em determinado local, mas ao mesmo tempo sem aquelas urnas eletrônicas tipo as brasileiras, extremamente duvidosas, sob suspensão, em que nem ao menos se tem uma garantia mínima. O próprio Bolsonaro reclamava delas até ser eleito, depois calou-se. O menino sem mãe, sem pai, sem escola, vendendo biscoitos no trem pra sobreviver. Ostenta uma velha camisa rasgada na gola, sorrindo sem jeito ele grita: quem vai querer? Seu grande desejo é um dia ser craque no futebol, mas tem muita coisa na frente pra acontecer. Enquanto levar esta vida difícil de sol a sol da sociedade.
A Petrobras, desde a sua fundação, ela tem sido vítima de todo tipo de sabotagem e desvios, visando capturar o seu grande patrimônio e sua capacidade de produção de petróleo, que é um bem estratégico e fundamental para alavancar a economia do país. A gente precisa garantir essa empresa, mais do que nunca, uma empresa que foi fundada a partir de um grande movimento de mobilização nacional, que é o petróleo é nosso, dos anos 40 e 50. Mais uma vez, a gente está precisando de uma grande solidariedade nacional, ganhar a opinião pública, engajar as pessoas para garantir que a privatização não vá à frente. Mas, de 2016 para cá, o ciclo de privatização está muito acelerado e temos alguns fatos concretos que comprovam isso. Teve a entrega das malhas de gasodutos, e aí tem um exemplo muito escandaloso, que foi a venda da malha NTS, que são os gasodutos do Sudeste, que nós vendemos por uma quantia tão pequena que no primeiro trimestre seguinte nós tivemos que pagar de aluguel, já que somos obrigados a usar essa mesma malha, nós pagamos 1/6 dessa venda. Ou seja, em 18 meses nós já pagamos o valor da venda. É algo inconcebível. Meus amigos, vamos agora ao nosso amigo livro, e vamos sortear o livro como combinamos que faremos toda semana. Hoje, o livro da vez é Brasília Ainda Chora, Os Anos Sombrios e a Tragédia Brasileira, de Mauro Burlamac. O livro trata desses anos que antecederam aí a democracia no Brasil, com Botástico vai nisso, com Lula da Silva e outros, os anos duros da ditadura militar, mais uma versão com alguns contos e traduzindo toda uma realidade brasileira. Para quem tem interesse em conhecer o passado, a história do Brasil, é um livro que pode interessar. E agora nós vamos proceder o sorteio do livro. O outro foi sorteado pelo Irã, e agora o Bolívar vai tirar um número aqui e vamos dizer qual foi a pessoa inscrita que ganhou o livro. Vamos então sortear o nosso livro dessa semana, Brasília Ainda Chora, de Mauro Burlamac. Próxima semana, outro livro. O Bolívar está sorteando qual número, Bolívar? 5. 5. Número 5 corresponde a Ana Ottoni. Ana Ottoni, uma inscrita no nosso programa. Ana, é só você mandar o seu endereço e o livro será entregue pelo correio gratuitamente pela Civilis e EPED será enviado. Mas não temos aqui o seu endereço e é necessário mandar o e-mail da Ana. Ok, Ana? Ana Ottoni ganhou este livro nosso. Na próxima semana, sortearemos o livro Gotas de Lágrimas, do escritor J. Andrade Lopes. Poesia de bom nível, de um escritor com vários livros escritos. Esse é o livro da próxima semana. Inscreva-se no nosso canal. Dica das dicas. Meu caro Bolívar, qual a sua dica nesta semana para os nossos amigos e espectadores? A minha dica é que o povo brasileiro permaneça muito alerta, porque observando esse quadro geral que está acontecendo na América Latina, nos nossos irmãos vizinhos, eu não tenho dúvida que haverá um momento em que o povo brasileiro terá o ímpeto de revolta, tão massacrado ele vem sendo por esse atual governo. Quer seja o governo federal, estadual ou municipal, vai haver revolta popular. Eu apenas não sei qual é a hora. Irã, qual é a sua dica? A minha dica vai para uma questão cultural. Está tendo a exposição no CCBB do Rio de Janeiro, começou no dia 12 de outubro e vai até janeiro, uma exposição que é o Egito Antigo, do cotidiano à eternidade. O CCBB fica na rua 1º de março, 66. A exposição gratuita vai de quarta a segunda, das 9 às 21 horas. Não percam. É uma boa dica cultural. Mauro, e você? Qual a sua dica?
Meus amigos, hoje, como temos alguns minutos a mais, não? Eu vou dar 3 dicas, e eu acho boas dicas. A primeira delas, Irã, é a dica do livro de Luiz Eduardo Soares, O Brasil e seu Duplo, em que ele faz uma reflexão de como nós chegamos à situação em que estamos. E vou dar uma segunda dica, baseado no que nós vimos, e inclusive em programa passado, com a Anita Prestes. A Anita Prestes escreveu um livro recente, publicado pela Boitempo, não é? Em que ela trata de Olga Benário Prestes, uma comunista nos arquivos da Gestapo. Então, e finalmente eu vou dar por uma dica para todos os interessados em política, que é alguma coisa também que me impressionou, Irã. Existe na Netflix uma série de 7 ou 8 episódios da Guerra do Vietnã. E nós vamos assistir nessa série, feita por americanos, Ken Burns, o diretor e outros, um implacável bombardeio de napalm, estupros, assassinatos, uma violência imensa sobre aqueles vietnamitas pequenininhos e magrinhos. E aquele povo aguentou isso durante anos, bombardeios dia e noite pela nação mais forte do mundo. Sem nenhuma razão, porque não fizeram nada nos Estados Unidos, nunca jogaram nenhuma bombinha de São João em Nova York, por exemplo, e tiveram sua capital bombardeada dia e noite, morando nos escombros, morando em subterrâneos e assim por diante. Então, o que nós assistimos foi algo que a mim impressionou, porque eu considero que ali estava o mais alto nível de consciência jamais atingido pela humanidade. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é a morte de que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. De fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. João Cabral de Melo Neto.